Nós daremos início hoje a uma nova série de exposições aqui na congregação, num livro, queridos, que é o livro da providência divina, o livro de Ruth. Veremos aí o capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Na minha Bíblia, Ruth fica na página 370. Depois de Juízes. Antes de 1 Samuel. Ruth, livro de Ruth. Todos acharam? Foi bem? Então foi. Reparem, queridos, a leitura da palavra do Senhor, verso 1 ao verso 5 de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, que ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Eu comecei falando deste livro como o livro da providência divina. Há uma doutrina muito querida por nós, chamada a providência, a doutrina da providência, algo caro e ao mesmo tempo precioso para nós. O problema dessa doutrina é que ela está entre aquelas doutrinas mais mal compreendidas das Escrituras Sagradas. Há um senso comum que pensa que a providência é apenas quando as coisas boas acontecem a nós, quando está tudo tranquilo na nossa vida, mas a gente ignora essa providência divina em termos de dificuldade. Veja bem, o senso comum diz, quando alguém perde um emprego, mas logo encontra outro, isso é a providência divina. E é fácil mesmo a gente atribuir as coisas boas à providência divina. Alguém enfrenta uma doença, mas logo é curado, e nós pensamos, é a providência divina. Alguém se atrasa para um compromisso, mas por alguma situação tudo se resolve sem prejuízos, e nós logo dizemos, olha, foi a providência divina. E assim, irmãos, a providência divina vai resumir o acaso, os milagres, aquelas coisas que nos beneficiam. Não é assim que muita gente lê a providência? Só que a Bíblia nos ensina algo muito além disso. A Bíblia nos ensina, em especial aqui em Ruth, algo que vai para muito além de meros benefícios destinados a nós. Providência não é apenas sobre acontecimentos favoráveis. Providência não é sobre coincidências. Providência é para nós o santo decreto de Deus em ação. É a vontade soberana do Senhor sendo cumprida no tempo e no espaço, governando todas as coisas, desde os grandes eventos aos menores eventos.
aqueles eventos triviais que passam por nós, que acontecem em nossa vida e pouco damos atenção. Providência divina. Eu gosto de um pastor que vai escrever bastante sobre esta doutrina, John Flavel, ou Flavel, e ele vai afirmar que essa doutrina é dever dos santos, especialmente em tempos de dificuldades, refletir sobre as atuações da providência para com eles em todos os estados, em todas as etapas de suas vidas. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, o Senhor está governando tudo. E nós entendemos isso a partir dessa expressão, providência divina. Veja, a confissão de fé, no capítulo 5, nós encontramos ali definições preciosíssimas acerca desta doutrina em Israel. A sessão de abertura do capítulo 5 da confissão, logo no início, diz para nós sobre o cumprimento dos eternos decretos de Deus na história e afirma: pela muito sábia e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta. Preste atenção nessa expressão. Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus não apenas age para nos dar conforto. Deus não apenas age para nos dar vantagens. Ele governa, meus queridos irmãos, cada situação com sabedoria infinita, até mesmo aquelas que parecem desafiadoras, até mesmo aquelas situações que parecem confusas. Cada passo que damos, cada dificuldade que enfrentamos, cada bênção inesperada, tudo está sob o controle perfeito de um Deus santo, sábio, que não erra a mão. Nada escapa do seu governo e controle. É o que nós veremos aqui em Ruth. Não há limites à providência divina. A providência divina não está limitada apenas àqueles momentos alegres, felizes. E não está limitada àqueles acontecimentos que nos favorecem. Pense na providência como a presença constante de Deus que governa, que sustenta, que dirige todas as coisas para que o seu nome, no final de tudo, seja glorificado, seja honrado, para que o seu propósito eterno seja cumprido. É só a gente olhar à nossa volta. Nada é aleatório. Nada. Deus está no controle de tudo. Então, o esforço aqui, logo de imediato, é para dizer para você que a providência não se limita apenas às coisas boas. Que a providência não está limitada apenas àqueles momentos favoráveis a nós, mas a providência abrange tudo que ocorre na nossa existência, inclusive no caos, inclusive nos momentos de desespero, inclusive nos momentos desconfortáveis da nossa vida. E é assim, é nessa perspectiva que devemos olhar para Ruth. Aliás, é assim que nós devemos olhar, Vitinho, para o todo da Escritura Sagrada. É assim que devemos olhar para as páginas que nós temos aqui em nossas mãos. É um santo livro da providência divina. O Senhor governando tudo. No meio de tantas situações difíceis narradas aqui nesses primeiros versos,
Diante das situações difíceis narradas no texto e tela, do verso 1 ao verso 5, nós percebemos claramente a providência de Deus, o governo de Deus, administrando a história com poder, administrando a história com sabedoria. A Escritura aqui nos mostra a mão bondosa do Senhor, guiando todas as coisas, revelando em meio a tudo, em todo esse sofrimento, a sua graça e a sua misericórdia, como nós bem gostamos de utilizar a expressão graça e misericórdia pactual. Providência não se resume, nós veremos aqui, a providência não se resume a benefícios temporários. Trata-se aqui de toda a nossa vida sendo conduzida por um Deus soberano, que em meio às dificuldades manifesta o seu cuidado e fidelidade. Se foi assim na história que veremos agora, é assim, meu querido e amado irmão, na nossa vida. É assim na vida do povo do Senhor. Esse texto aqui, no primeiro verso 1, nós vemos que o Senhor age expondo os ídolos de nosso coração, e isso também é a providência divina. Sua santa providência, Ele revela a sua graça, Ele revela aqui a misericórdia pactual, mostrando os falsos deuses, que muitas vezes abrigam o nosso coração, faz morada na nossa alma. Mas nós veremos também do verso 3 a 5, que Deus vai destruir esses ídolos. Ele vai esmagar esses ídolos. Ele vai manifestar, no verso 3 a 5, a sua misericórdia. Vai apontar para a sua glória. E nós veremos que tudo isso acontece para o nosso próprio bem, para o louvor da glória dele. Verso 1 e 2, nós vemos que ele faz isso desnudando, descortinando o nosso coração, a nossa alma, escancarada diante dele. Nos dias em que julgavam os juízes, diz o texto, houve o quê? Fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja, o texto aqui nos situa em tempos difíceis, em tempos aqui conflituosos, críticos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Eu quero que você perceba aqui este cenário. Um cenário aqui caótico, um cenário aqui crítico. E não se trata, neste cenário, não se trata apenas de um revés natural, uma colheita que não deu certo, que as plantas não vingaram, murcharam, morreram. Não quero que você pense aqui numa colheita ruim, em plantações que não deram o alimento esperado. O que nós vemos aqui, irmãos, é a Escritura, mostrando que as bênçãos pactuais do Senhor sobre Israel estavam suspensas. As bênçãos do Senhor estavam suspensas. O juízo de Deus estava aqui sobre o povo. E provavelmente este episódio se encaixa no período narrado em Juízes capítulo 6, quando os midianitas oprimiam Israel até que o próprio Senhor interveio. Até que o próprio Senhor se apiedou deles, que veio ao socorro deles, levantando o Gibeão para libertar o povo que amargava sofrimentos terríveis. O autor nos introduz aqui a esse cenário crítico. O autor nos introduz aqui a esse caos.
Não se trata aqui, irmãos, de um evento aleatório, algo natural, mas se trata aqui da própria mão de Deus pesando sobre o seu próprio povo. E não é aqui, irmãos, uma tragédia meramente iminente, uma calamidade humanamente compreensível. Trata-se do próprio Deus exercendo juízo sobre o povo, vindicando aqui o pacto por meio da disciplina do seu povo. Ora, o Senhor corrige a quem ama. O texto diz que houve fome. E fome é uma daquelas coisas que nos deixa assustados. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, diz o verso 1. E uma coisa que eu não disse para vocês, mas que eu devo enfatizar aqui: este texto é cheio de ironias. Porque repare bem, Belém significa casa de pão. Belém significa casa de pão. Belém significa um lugar onde se espera abundância, onde se tem fartura. É a terra abençoada pelo Senhor. Mas aqui há fome nessa terra. Veja, na casa do pão, no lugar de abundância, há fome, há escassez, há miséria. Há nesse lugar uma extrema dificuldade. A boa mão de Deus parece estar ausente nesse contexto aqui. E o que nós encontramos, irmãos? Aqui encontramos um povo sob a severa consequência da infidelidade. Eles são infiéis ao Senhor. E o Senhor então recolhe a sua mão. Essa crise surge como resultado direto da desobediência, do pecado do povo. Desobediência. Essa desobediência, ela ecoa no livro de Juízes como um coro. Naquela época, não havia reis em Israel. Cada um fazia o que era certo a seus próprios olhos. O povo aqui, Gabriel, não caminha conforme a lei do Senhor. O povo aqui não caminha segundo a vontade do Senhor. Eles abandonaram a lei do Senhor. Eles abandonaram os estatutos de Deus. O cenário aqui, irmãos, não é um cenário distante de nós. O cenário aqui deste livro não é algo que está lá atrás, no tempo passado. É algo que, em alguma medida, experimentamos em nosso dia a dia, embora em escala e intensidade talvez diferentes. Mas o cenário não é muito diferente. A crise aqui é instaurada pelas próprias mãos do Senhor, como consequência do pacto que foi quebrado. Em Deuteronômio 28, o Senhor declara de forma muito clara: se o meu povo obedecer, se o meu povo guardar os meus mandamentos, haverá abundância. Haverá abundância. Mas se o povo se afastar, adorando outros deuses, esquecendo suas leis, aí eles vão enfrentar tempos difíceis, calamitosos, sofridos. E uma coisa que nós gostamos de repetir é que Deus é fiel. E de fato Deus é fiel. Deus é fiel tanto em abençoar, como Deus é fiel em julgar o seu povo. Deus é fiel em manifestar a sua ira também no meio do seu povo. E é este o cenário. E deste cenário a narrativa apresenta para nós uma família específica. Um homem de Belém de Judá. Seus filhos, sua esposa. Um homem que decide sair numa espécie de êxodo para habitar num outro lugar. E a decisão aqui do pai de família, a decisão aqui do chefe do seu lar é óbvia, é proteger a família, é guardar a família. A fome, ele quer proteger a família. Ele vai buscar aqui circunstâncias favoráveis.
Ele vai buscar, de alguma forma, minimizar os efeitos da crise sobre seus filhos, sobre a sua família. Então ele parte de Belém, terra abençoada, pactual do Senhor. Ele vai habitar uma família na terra de Moabe. Sua mulher e seus filhos. À primeira vista, ele foi um homem dedicado à família, zeloso, cuidadoso. Essa decisão pode parecer digna do nosso elogio, do nosso louvor. Afinal de contas, nós sabemos as atribuições de um pai. Ele deve proteger o seu lar e sua casa, seja contra a fome, seja contra a peste, seja lá contra que inimigo for. Então, a postura aqui, à primeira vista, é de um homem digno de um elogio. Um pai de família que se assume a responsabilidade pelos seus, sua família, sua casa, busca o melhor para sua casa em tempos de crise, lidera aquele sobre a sua responsabilidade em momentos difíceis. Parece ser aqui uma ação prudente dele. Parece ser aqui uma ação cuidadosa dele. Contudo, o que vemos aqui não é apenas uma medida prática de proteção familiar. Não é. Trata-se aqui de um movimento trágico, refletindo aqui a infidelidade pactual, infidelidade ao Senhor. A fuga não é aqui apenas estratégica. A fuga revela um afastamento da terra do Senhor, um afastamento do próprio Senhor. Ele deixa Belém, a terra de bênção, a terra do pacto, para habitar em Moabe, um território estrangeiro. Não se trata aqui de uma simples adaptação, não se trata aqui de um simples ajuste temporário de vida, mas de um deslocamento que simboliza desvio da fidelidade do Senhor, desvio da presença do Senhor. E o autor aqui do livro de Ruth nos convida a reparar isso. O autor aqui nos convida a perceber que a providência divina continua operando, que Deus continua governando a história apesar do caos, conduzindo o seu povo e manifestando, mesmo em meio à infidelidade e ao erro, ao pecado deles, a sua graça misericordiosa. Este homem de Belém de Judá sai para habitar no meio de um povo odiado pelo seu próprio Senhor. Com que base a gente fala uma coisa dessa? Deuteronômio capítulo 23, verso 3. Deuteronômio capítulo 23, verso 3, nós lemos: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíres do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Pedor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Os moabitas são declarados aqui inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus, inimigos de Israel. E aqui, irmãos, está Elimeleque. Ele sai de Belém de Judá para habitar no meio dos inimigos do Senhor, com a sua mulher, com os seus filhos. A geografia talvez seja importante a gente destacar, porque tudo parece, essa mudança parece vantajosa. A mudança parece vantajosa. As campinas de Moabe eram férteis. Estava próximo a Belém, ou seja, não iriam andar muito, não há muito desgaste. É uma viagem
relativamente curta, confortável. Em Moabe, ele teria segurança, fartura, comida. Ele deixa a casa de pão em busca de pão, de alimento. Aqui tem tudo para manter a vida da família. Em Moabe, ele encontraria conforto, Ramila, para sua casa. Só que Elimeleque, ele leva a família para um povo inimigo de Deus. Ele deixa a terra abençoada pelo Senhor e vai habitar entre aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não cultuam o Senhor. Agora a ação dele parece deixar de ser digna de louvor, de elogio. Este homem está conduzindo a sua família para longe da presença de Deus. Este homem está conduzindo a família para um lugar onde o nome do Senhor não é bem visto, não é cultuado, não é invocado. Ele está levando a família dele para um local onde o Senhor não é considerado, e o texto sugere que essa é uma iniciativa temporária. Parece que ele vai para lá passar algum tempo, Israel, mas logo depois ele retornará para Belém. Quem sabe quando a situação em Belém melhorar, quem sabe quando a fome que aplaca Jerusalém agora se converter num momento favorável, onde há de fato pão na casa do pão, quem sabe eu volto. Mas mesmo assim, o gesto aqui denuncia o coração desse homem. Ele lidera a família apenas respondendo aqui às suas necessidades imediatas, quase que instintivamente, buscando aqui satisfazer o físico, buscando aqui o conforto, sem considerar a liderança espiritual que lhe foi confiada. Porém, nós sabemos, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Mesmo em momentos de tormentas, mesmo em momentos de fome, mesmo em momentos de dificuldade, de extrema dificuldade, mesmo nos momentos de escassez, meus queridos, eu não tenho medo de errar. Mesmo nestes piores momentos da vida, é muito melhor permanecer sobre a boa mão do Senhor. Mesmo que o coração doa, mesmo que estejamos ali à beira da morte, o melhor é sempre permanecer sobre a boa mão do Senhor. É permanecer na mão do Senhor, na terra que Ele abençoa. É muito melhor do que experimentar a fartura entre aqueles que negam a Deus e que ignoram o Senhor, não consideram o Senhor. E o preço dessa escolha aqui, irmãos, é caro, é altíssimo. A paga para Elimeleque foi algo danoso. Ele leva aqueles que deveriam ser conduzidos ao serviço do Senhor para um lugar onde Deus não é invocado. Ele expõe a família deles à influência de um povo inimigo do pacto. Este homem é como aqueles homens próprios do nosso tempo que estão preocupados com seu próprio estômago, com seus próprios prazeres, com seus próprios deleites, e aí levam a família para a ruína, para distante do Senhor. São os homens governados por suas necessidades, mas não pelo desejo de glorificar o Senhor. Eles são dominados por este mundo. Eles estão apegados às coisas deste mundo, mas o coração não está apegado, está totalmente desprendido do Senhor e da sua glória. Estes homens, eles não desejam glorificar o Senhor, eles não desejam alegrar-se no Senhor para sempre.
como diz o breve catecismo. Sabe, é assim que muitas vezes agimos. É assim que muitas vezes você age. Você prefere desobedecer abertamente ao Senhor ao fim de preservar a sua própria vida. Você desobedece o Senhor. A Carol, eu peguei esse texto, eu lembrei de uma frase muito interessante da Carol, né? E eu lembrei porque muitas vezes membros da igreja dizem: olha, pastor, eu sou chefe de família, a porta se abriu em tal região, assim, assim, e eu vou para lá, porque há pessoas que dependem de mim. E eu faço isso para o bem dos meus filhos, para a manutenção do meu lar, da minha casa. Eu quero dar a eles as melhores condições desta vida. E aí eles se mudam, vão para outro lugar. Veja, a preocupação primeira deles. E aí que entra a Carol, amadurecendo a ideia de estudar fora. E pai, a primeira coisa que eu preciso pensar, se Deus é o que é para mim, a primeira coisa que eu preciso pensar é: lá tem uma igreja fiel, onde eu vou ser exposta à pregação do Evangelho, onde os sacramentos serão corretamente administrados, onde há disciplina na igreja. É a primeira coisa que eu deveria pensar. Mas veja, o homem movido por seus caprichos, desejos, a primeira coisa que pensam é a segurança da minha família, a guardiania do meu lar. Meus irmãos, a Escritura nos mostra que não basta apenas a satisfação das necessidades básicas, que não apenas basta o pão, a água, que não apenas basta para nós o abrigo, a casa confortável, segura. Nós precisamos de comunhão com o Senhor, individualmente, em comunidade. Nós precisamos de comunhão com o povo de Deus. Nós precisamos estar junto do povo do pacto. Mas este homem aqui, ele sai desta terra. Ele sai da terra de Judá rumo aos inimigos de Deus, na esperança de preservar os seus. Essa é a desculpa. E lembrando que eu disse que nós temos aqui, nestes versos, algumas ironias. Temos aqui mais uma ironia dolorosa. Porque, veja, ele vai tentar salvar a família da fome. Elimeleque perde a família. Ele tenta salvar e perde. Ele tenta escapar da fome, ele tenta escapar da crise, e ele mesmo morre. Ele morre. Aqui nós percebemos outra falha humana. A ilusão de que podemos controlar as circunstâncias. A ilusão de que se traçarmos um plano cuidadoso, alcançaremos exatamente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós nos dedicamos, nos programamos. E a lógica de Elimeleque era tão simples, era só sair dali, encontrar aquilo que ele necessitava, é sobreviver, é retornar vivo. Mas o desfecho foi muito diferente dos planos dele. O que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com a nossa vida? A Escritura, meus irmãos, ela nos instrui a planejar, sentar e planejar, calcular, calcular os custos da construção de uma casa, programar. Ela não é contra isso. Ela nos instrui a fazer isso. Veja Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? O planejamento é necessário.
Sobretudo, irmãos, planejamento é necessário para criaturas que não controlam todas as circunstâncias. Nós não temos o controle de todas as coisas. Planejar não significa supor que nossos objetivos se cumprirão exatamente como imaginamos. Não podemos nos esquecer que há um Senhor que reina sobre tudo, que há um Deus cuja providência move nossas vidas de forma sábia e santa, soberana, conforme o seu perfeito desígnio. O Senhor está aqui expondo, irmãos, ídolos em nossos corações, expondo os ídolos do coração deste homem. Ele está aqui expondo os ídolos que agora vão ser nomeados. Verso 2: este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. O texto mostra para nós aqui uma progressão muito interessante, aliás. No verso 1, ele sai para habitar na casa de Moabe, na terra de Moabe. E aí o verso sugere para nós que é algo temporário, algo passageiro. Ele vai lá, mas a intenção dele é permanecer lá? Não, é voltar. Só que o verso 2 diz para nós que ele chega lá e se estabelece lá. Ele cria raízes lá. Eles ficam ali. Essa ideia aqui de que eles ficaram ali indica que ele, não algo temporário aqui, mas algo permanente. Veja, o que era plano momentâneo se consolidou aqui, transformou-se em uma condição que Elimeleque não havia previsto. E o Senhor é o Senhor governando a nossa história. É o Senhor governando a história de Elimeleque e sua família. E é interessante o nome dele. O nome dele significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. É o significado do nome de Elimeleque. Só que, olha que contradição interessante. Deus é meu rei, mas ele vive totalmente segundo as vontades do próprio coração dele. Deus é o meu rei, mas ele é conduzido pelas próprias paixões. Deus é o meu rei, mas ele é conduzido por si mesmo, e não pelo governo de Deus. E isso também reflete algo sobre nós. Quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós assentimos ou professamos a nossa fé em Cristo, dizendo que Ele é Rei, dizendo que Ele é o meu Rei, o nosso governador pessoal, isso parece tão diminuto na nossa vida. Elimeleque representa a nossa própria história, simbolizando escolhas guiadas por interesses próprios e não pela fidelidade a Deus. Deus expõe aqui o ídolo do coração dele, da família dele, assim como Elimeleque e sua família. Todos nós enfrentamos, irmãos, momentos de crise, e isso não é novidade após a queda. E o que é que nós fazemos? Tentamos resolver esses momentos de crise pela força dos nossos próprios braços, pela nossa própria capacidade intelectual de resolver conflitos, a nossa expertise de sair de uma situação difícil, caótica. Irmãos, a queda adestrou a nossa mente, inclinou o nosso coração àquilo que é mal e distante do Senhor. Quando a crise bate, o que é que nós fazemos? Tentamos reinar na nossa vida, governar a nossa vida. Confiamos na nossa própria experiência. Confiamos na nossa própria competência de se esquivar dos socos da vida. O que é isso?
é um ídolo chamado eu, dono de mim mesmo. Elimeleque revela aqui um coração enraizado no pecado. A fome e a crise aqui eram instrumentos do juízo de Deus sobre o seu povo, mas ele mostra aqui endurecimento, ele mostra aqui falta de arrependimento. Sabe o que ele mostra aqui? Ele mostra soberba. Elimeleque é um homem soberbo, um homem cujo nome significa Deus reina por si só, gerencia a sua própria vida. Ao invés de reconhecer o juízo na providência do Senhor, ele busca remediar a crise conforme suas próprias forças. E você é assim. Nós somos assim. Nós somos impacientes diante do juízo de Deus. Nós somos impacientes nos momentos da providência em que as coisas não são doces como gostaríamos. Nós resmungamos, nós entregamos o nosso coração à autocomiseração. Nós nos sentimos vítimas, como se não houvesse um Deus que governa, como se não houvesse um governo sábio, santo, justo e reto. E isso, meu irmão amado, isso é arrogância da nossa parte. Veja, estamos diante de um homem que abandona a comunhão com o povo de Deus. Um homem que abandona aqui a comunhão com o povo do Senhor em um momento de crise para garantir a sua subsistência, a subsistência da sua família. E quantos, em nome de uma vida mais confortável, são capazes de se afastar da verdadeira fé? Simplesmente em busca de conforto. Simplesmente em busca de uma segurança maior, um bem-estar. Olha, pastor, já vivi tanta coisa nessa vida e está na hora de eu desfrutar de um tempo de bonança. Desfrutar de um benefício. Veja, são justificativas legítimas, né? É legítimo buscar um benefício, uma melhora, seja financeira, seja social, aceitar uma boa proposta de trabalho que, enfim, traga conforto para minha família. Mas se isso me afasta do Senhor, se isso me leva para mais longe do culto, mais longe da comunhão com o povo de Deus, nós estamos agindo de modo precipitado, estamos agindo por nós mesmos. E o pior é que você vai encontrar sempre uma justificativa. Pastor, estou indo para uma cidade, a porta abriu, bom, já vi, não procurei, não tem uma igreja fiel ao Evangelho. Mas sabe, é só por um ano. É só até que as coisas se arrumem, se ajeitem em casa. E aí logo eu volto, né, para as ordenanças do Senhor, para o culto público, para viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Quantos em nome da crise ou da dificuldade decidem se afastar, ir para lugares onde não poderão cultuar, onde não poderão servir ao Senhor? E, irmãos, percebam aqui, isso aqui não se trata de permanecer em um lugar apenas por permanecer. A questão central é aqui tomar decisões com um critério que dignifique o nome do Senhor, que glorifique a Deus de um modo fiel. Elimeleque, ele não se preocupou e ele se afasta. Não só ele, pior, né? Toda a sua família. E aí depois, então, de expor os ídolos do coração, o Senhor vai agora, do verso 3 ao verso 5, destruir esses ídolos. E ele vai fazer isso para o próprio bem do seu povo. Veja como que o Senhor vai fazer isso. Morreu Elimeleque, marido de Noemi.
e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com uma mulher moabita, mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Veja aqui, Ruth, verso 3 ao verso 5. Aqui ele morre, Elimeleque morre, Noemi fica com os 2 filhos, Malom e Quilion, que casam-se com mulheres moabitas. O nome de uma delas é Ruth. Eles ficam ali por quase 10 anos. Os 2 filhos morrem. Os 2 filhos morrem e deixam Noemi aqui desamparada. Deixa Noemi sem marido. Noemi agora sem filhos. Irmãos, assim como a fome na terra não é um evento aleatório, a morte de Elimeleque não é também uma mera casualidade. Trata-se aqui também do juízo do Senhor sobre aquele cujo nome proclamava o reinado de Deus. Ele deixa Belém para sobreviver, mas encontra aqui a morte. Ele sai de Judá para preservar a família, mas perde a família. Meus irmãos, o Senhor Deus começa aqui pela própria família a minar, a remover aqui qualquer esperança de confiança que não esteja firmada nele. O primeiro é Elimeleque. O Senhor age para que possamos aqui enxergar com clareza onde o nosso coração realmente repousa. Para que percebamos como frequentemente confiamos mais em outras coisas do que no próprio Deus. Mas Deus agora vai tratar especialmente com Noemi. Ele começa aqui a minar toda a confiança dessa senhora, naquilo que se torna o fundamento de sua esperança, aquilo que ela elevou ao nível do seu próprio Deus. Tudo isso para que por meio da aflição Noemi pudesse enxergar o Senhor de maneira mais clara, objetiva, reconhecendo que somente nele está a verdadeira segurança, que somente nele está a verdadeira esperança. Elimeleque morre, mas Noemi aqui permanece com seus 2 filhos. E o que vemos aqui é uma postura de abraçar ostensivamente o pecado, de se lançar naquilo que o Senhor Deus claramente repudia. Este era o momento em que os filhos deveriam tomar sua mãe, retornar ao povo. Eles deveriam ser sensíveis aos acontecimentos deixados da providência do Senhor, quebrantando-se, arrependendo-se e voltando para a terra que Deus abençoa. Mas não é isso que acontece. Eles fazem o oposto. Sabe o que eles fazem? Casam-se. Casam-se com mulheres moabitas. Eles não só permanecem naquele local, como eles constituem ali famílias em jugo desigual. E jugo desigual é algo odioso por Deus. A transgressão deles se intensifica aqui, Vitinho. Cresce. Eles ainda escolhem esposa entre os inimigos declarados do Senhor. E uma delas é Ruth. O que deveria ser um episódio breve, apenas vir e voltar, agora transforma-se em quase uma década. Eles ficam ali quase 10 anos, vivendo no meio dos inimigos de Deus. E o Senhor continua a agir. O Senhor continua a agir aqui. Ele vai destruir, vez por vez, ídolo após ídolo. Mas agora, a ação do Senhor tem em vista o coração de Noemi. Seu marido se foi, seus filhos também se vão. Malom e Quilion morrem. Noemi está totalmente desamparada.
Veja, ela está sem marido, ela está sem filhos, ela está com uma idade avançada, é uma senhora idosa, ela está entre os inimigos de Deus. Nós estamos diante de uma mulher em que a família dela havia se tornado o fundamento de sua esperança, de paz, de estabilidade, mas tudo se esvai. Tudo aquilo que sustentava o seu coração, tudo agora é tirado dela. E ela se encontra agora isolada, ela se encontra agora vulnerável, ela se encontra agora sem provisão. Está aí Noemi. Essa é a história dela. E o Deus de Noemi muitas vezes age da mesma forma conosco. Da mesma forma como o Senhor vem trabalhando na vida de Noemi, trabalha também na nossa. Muitas vezes o Senhor nos encurrala pela sua providência, nos colocando em encontros inevitáveis com Ele. Bondosa, graciosa e amorosamente, o Senhor vem podando, sabe, a nossa vida, vem eliminando, vem destruindo, ídolo após ídolo, altar após altar em nosso coração. Tudo isso em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio às dores. Para quê? Para que possamos levantar a cabeça e enxergar a providência do Senhor. Enxergar que realmente dependemos dele, que a nossa maior carência não é de pão, não é de uma casa confortável, nem a segurança de um lar. A nossa maior carência é de Deus. O Senhor age assim com Elimeleque, o Senhor age assim com Noemi, o Senhor age assim conosco. Ele age assim. Por isso, irmãos, ao ouvirmos aqui relatos como este, nós precisamos lembrar que a Escritura não é para o homem natural. A mensagem não é palatável ao homem natural, mas é uma fonte de conforto e consolo para o coração dos crentes. É o Senhor aqui que permite que uma idosa se depare com uma tragédia familiar. É o Senhor aqui que permite com que essa senhora, cansada da vida, da labuta, se depare com uma tragédia sem precedentes. Ela está isolada numa terra estrangeira, e é o mesmo Senhor que na sua providência vai conduzir esta mulher estrangeira e rebelde para o meio do seu povo, de modo que a linhagem santa do Salvador fosse preservada. Da tragédia que se abate sobre Noemi, o Senhor cumpre com fidelidade a sua aliança, preservando a linhagem do Messias Jesus Cristo, por meio da descendente Ruth. Portanto, as nossas dificuldades, irmãos, ultrapassam a nossa própria existência e experiência. Nas mãos de um Deus santo, sábio, justo, poderoso e bom, todas as circunstâncias são coordenadas para que o seu santo decreto se cumpra na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo se revela e se mostra a nós. E isso não nega que a dor que muitas vezes enfrentamos é real. Não nega que exista desconfortos para nós. Não nega que a gente chore as perdas. Não nega que sofremos as tristezas das tragédias. Mas veja, isso nos permite enxergar além da situação. Até mesmo nos momentos mais dolorosos da vida, até mesmo nos momentos de profunda dor, tudo é conduzido pelas mãos de um Deus sábio, para a própria glória dele. Por isso, podemos nos alegrar. Por isso, podemos
proclamar que a vontade de Deus é, como diz o apóstolo Paulo, boa, é perfeita e é o quê? Agradável. Noemi, nesse estágio, ainda não consegue enxergar tudo isso. Vocês vão acompanhar os desdobramentos deste livro fantástico sobre a providência. Mas, de imediato, venha comigo, o verso 20, o verso 21. Ela vai dizer, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi. Chamai-me de quê? De quê? Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Eu parti cheia, mas miserável voltei. Não me chame de doce, chame-me de amarga, porque a mão do Senhor, a mão de Yahvé, se manifestou contra mim, afligiu a minha alma. Ela ainda não consegue enxergar de maneira ampla o propósito por trás de tudo isso, mas nós sabemos, à luz de toda a narrativa, que no final Noemi compreenderá. Deus age assim conosco, destruindo gradualmente os ídolos que abrigamos em nosso coração, para que nossa esperança esteja nele, não em nós mesmos, mas somente nele. É difícil nos momentos de angústia e de sofrimento entender isso. No entanto, meu querido e amado irmão, descanse o coração e a alma na doce certeza de que o Senhor não erra em seus propósitos. Ele não vacila. Meleque morre. Ele deixa a terra. Ele deixa seus domínios, sua relativa fartura, e depara-se com a morte. O significado do seu nome, Deus é meu Rei. Aqui narrado de forma pobre e ao mesmo tempo irônica. E isso vai nos lembrar que se nossa esperança repousa apenas em nossas próprias capacidades, nós somos, como diz o apóstolo Paulo, os mais miseráveis dos homens. Se a sua esperança está em você mesmo, nas suas habilidades, você é miserável. Por que isso? Porque há um rei. Há um rei que, ao contrário de nós, não permanece em seus próprios domínios. Há um rei que, ao contrário de nós, vem habitar entre nós, entre os inimigos. Mas, ao contrário de Elimeleque, este rei, ele não fracassa. Ele se depara com a morte, mas não é vencido por ela. Ao terceiro dia, este rei ressuscita poderosamente, zelando pela salvação do seu povo. O rei da glória deixa seus domínios celestiais, humilha-se, submete-se à lei, entrega-se voluntariamente à morte, experimenta o inferno em nosso lugar, recebe a ira de Deus sem desvio algum e age gloriosamente para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte, para nos libertar de nós mesmos e da própria ira de Deus. A nossa confiança não pode repousar em nós mesmos, senão neste Rei absoluto sobre todas as coisas. Descanse o seu coração e a sua alma neste Rei que tem nome, é Cristo. Corra para Ele. Se os dias têm sido maus, se os dias têm sido difíceis para você, assim como foi para Noemi, há uma esperança. A esperança não está em você mesmo, a esperança não está nos homens, a esperança está em Cristo. Mas veja, o texto fala aqui da casa de pão. Pão que mata a nossa fome por alguns momentos, mas logo depois a fome volta a incomodar. Mas nós estamos diante daquele que é o pão da vida. Estamos diante daquele cujo corpo nutre e alimenta a nossa alma eternamente. Se você sente a
a barriga roncar de fome e está preocupado com aquilo que é pão físico, este pão que vai matar a fome sua agora, que vai trazer algum conforto para você. Aqui tem um pão que alimenta eternamente. Comamos dele, nos alimentemos dele, bebamos daquela santa água, a água da vida, uma água da vida eterna. Se falta pão para você, se falta esperança para você, o seu coração deve ancorar em Jesus Cristo. Deve buscar o Senhor Jesus Cristo de modo urgente. E o Senhor, então, Ele vem a nós. Ele vem, quebra a nossa arrogância, quebra a nossa autossuficiência, desfaz a nossa glória. E o nome dele é glorificado em nossa vida. Graças ao Senhor, meus irmãos. Temos aqui os benefícios do pacto. O Deus da providência age em nossa vida. Amém. Vamos orar?